Todos os anos nós celebramos na igreja solenemente a memória de Cristo Rei, uma data muito expressiva, de uma grande festa, faz recordar um poder que Jesus tem e quer exercer sobre as almas. Afinal, a monarquia, a realeza, é um regime de governo, hoje talvez não tão presente nas sociedades, é verdade, mas que recorda que há um poder e que esse poder precisa ser exercido. E falar em poder implica, então, em recordar que Cristo tem esse poder pela autoridade que recebeu do próprio Pai. E o seu poder faz com que nós, então, nos submetamos ao seu domínio, à sua vontade. Aliás, na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensina que é preciso rezar, primeiro lembrando que o nome do Pai precisa ser santificado. Nós pedimos, seja santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. E assim, então, para que venha o reino de Deus sobre nós, nós precisamos, então, pedir, e não só pedir, mas também observar. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, e venha a nós o vosso reino. Olha que interessante essas palavras que, de algum modo, se vinculam umas às outras. O reino de Deus é um pedido, nós clamamos, mas ele vem mediante aquela vontade que nós submetemos à vontade de Deus. Explico. Se eu quero governar a minha vida do meu jeito, ter o poder, o domínio sobre a minha existência, por que vou pedir o reino de Deus para me controlar? Não faz sentido? Então é preciso ter esse bom senso, esse cuidado de, para fazer a vontade de Deus, aliás, melhor dizendo, para que o reino de Deus venha sobre nós, é preciso que Cristo reine na nossa vontade. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como já é feito no céu pelos santos. Ora, Cristo quer reinar sobre nós. E se ele quer reinar sobre nós, a pergunta é, e se não fazemos a vontade de Deus? Ou, por que temos tanta dificuldade em fazer a vontade de Deus? Tenho algumas opiniões e gostaria de partilhar. Primeiro, talvez porque o nosso coração está muito dividido. Nosso coração está dividido, pelo menos, naquilo que é a essência, da nossa vida, enquanto inteligência, enquanto vontade, enquanto desejos, mais do instinto, mais ligados às nossas paixões. E por não ter essa harmonia entre a inteligência, a vontade e os impulsos, as paixões, muitas vezes nós vamos nos dividir. A inteligência, dom que Deus nos concedeu para melhor nos aproximar dele, é exatamente essa graça que, mediante a luz sobrenatural da fé, podemos entender a verdade que nosso Senhor ensina no Evangelho, ensina na igreja, ensina por meio, portanto, do estudo, da inteligência, da aplicação da razão, que é necessário. Nós precisamos entender, receber a verdade mediante estudo sério e também, muito especialmente, essa verdade que o Senhor vai iluminando a nossa inteligência por meio da oração, por meio da meditação da palavra, enfim, a inteligência ela vai como que crescendo e a graça vai iluminando, pois, o nosso cérebro, a nossa razão, com a verdade do reino de Deus ensinada por Jesus. E por essa inteligência, então, iluminada pela graça, nós podemos perceber que Jesus é a verdade, que no cristianismo está a verdade, que o Evangelho é a verdade, que a Igreja Católica apresenta essa verdade. De modo que, então, meus irmãos, nós podemos, assim, com tranquilidade, entender pela razão as verdades ensinadas por Jesus. Aí vem um segundo ponto, que talvez é mais frágil, que é a nossa vontade. A nossa vontade, muitas vezes, ela não é dominada por Cristo. E ali ele precisa exatamente dominar. É preciso que o Senhor reine, então, na nossa vontade, porque a nossa vontade, uma vez que a inteligência foi iluminada pela graça, essa inteligência vai despertar a vontade, e na vontade, então, vai nascer os sentimentos do amor, que vai se desdobrar em caridade. É como que um fogo que se acende na alma pela força de Cristo, como um braseiro ardente. Assim o nosso coração também arde em amor, pela inteligência, entendemos a fé, que vai nos levar a viver, então, na prática, a vontade de Deus.
E essa vontade precisa ser forte. Porém, muitas vezes, a nossa vontade ela é dominada pelas paixões, pelos impulsos. E aqui talvez está o maior drama, o maior problema da humanidade, que por ter uma desordem, né, nos afetos, nas paixões, por vezes fruto de uma vontade muito fraca e até de uma inteligência pouco cultivada, há uma ignorância da verdade, as pessoas não conhecem mais a verdade, infelizmente, não conhecem o mínimo da doutrina, enfim. Tudo isso, né, vai fazendo com que, então, alguém domine, alguém tenha poder sobre nós. E muitas das vezes o poder está, então, pois, na vontade desregrada. Essa vontade que é tomada mais pelo irracional da coisa, pelo impulso, pelas paixões, e essas governam muitas vezes o nosso viver, né? Veja, interessante, nós somos capazes de entender pela inteligência a verdade, nós somos capazes de, pela verdade, também despertar a nossa vontade, só que dentro de nós há uma dimensão primitiva, pouco cultivada, até irracional, marcada especialmente pelas sequelas do pecado original, e fica muito evidente aquela verdade, foge do prazer, né? Aliás, foge daquilo que nos causa dor e busca aquilo que nos é agradável, aquilo que nos dá prazer, né? Então fica nessa luta permanente. Foge da dor, busca o prazer e assim se vive uma vida inteira. É claro, com esse tipo de atitude, tendo sentimentos desordenados, impulsos, né, incontroláveis, nós às vezes até enxergamos o que é necessário, começamos a abrir a nossa inteligência, começa a despertar a nossa vontade para amar mais a Deus e fazer a sua vontade e assim realizar o seu reino, porém, na hora da coisa acontecer, não há progresso. E como é que Jesus vai reinar desse modo, né? Esse reino dentro de nós não tem força. Ou seja, então aqui eu gostaria de colocar alguns conselhos práticos. E lembrar que os santos tornaram-se santos porque foram, assim, dominando as suas paixões, né? Foram iluminando a inteligência e a vontade por aquilo que a igreja tem de mais nobre. A vida sacramental, a vida, portanto, na graça, a vida de oração, a perseverança de todos os dias. E assim, então, né, a santidade torna-se o quê? Nada mais, nada menos do que ter uma fé firme, na qual se sabe qual é a verdade, né? Ou seja, nós sabemos qual é o caminho. Também temos uma vontade de acordo com aquilo que Deus quer, né? Porque esta vontade está iluminada pela fé, mediante a inteligência. E agora essa vontade, ela precisa ser forte, firme, para não ser invadida, né, pelos impulsos, né? Como que o impulso, né? Veja que as nossas desordens, os instintos, né, invadem, às vezes nos raptam. É uma desordem que por vezes nos joga no chão. E aí então há um remédio. O remédio está em mostrar a verdade para as pessoas. É preciso muita catequese, é preciso realmente cultivar e treinar a inteligência, né? Veja, se estamos numa sala escura, né? Numa noite escura, se alguém acende um palito de fósforo, essa pequena chama já tem uma grande diferença. Por quê? Porque vai assim manifestar a clareza das coisas. Basta às vezes apenas então exatamente esse gatilho, esse faísca, né? Essa faísca, essa pequena chama da verdade. E ali então com aquela verdade vamos iluminando a nossa vida e fazendo então crescer em nós a santidade, o reino de Deus, que quer ser rei, né, de nossos corações. E eu creio que muitas vezes o problema de nós católicos é que temos fé, temos até vontade para fazer aquilo que Deus quer, mas a nossa vontade é muito fraca. E aí por isso então o meu conselho é começar fortalecendo a vontade. Alguém poderia perguntar, tá, padre, mas e como é que eu faço para fortalecer a vontade? Bem, comece iluminando a inteligência com as verdades ensinadas por nosso Senhor, né? Ou seja, estude, reze, ilumine a sua inteligência com a graça de Deus, né? Por meio dos sacramentos, oração, meditação e estudo. Não tem outro caminho, né? Segundo, fuja dos prazeres, aqueles prazeres de satisfação constante, que levam muitas vezes, inclusive, ao pecado, né? Por exemplo,
o excesso de uso de internet. Nem tudo que a gente usa na internet é pecado, mas às vezes você fica se distraindo, o excesso de dopamina, né? Há estudos, inclusive, sobre isso, e a pessoa o tempo inteiro buscando uma satisfação. Não é exatamente uma satisfação para o pecado, mas há uma inclinação, porque há uma fraqueza dali para frente. Qualquer tentação pode levar a pessoa a cair. Por quê? Porque está excessivamente se dando, né, ao prazer, a um prazer desordenado. E aí isso normalmente evolui para situações piores, né, do tipo caem num sexo desregrado, às vezes vícios, droga, álcool e tanta coisa, né? Prazer aqui e lá, por quê? Porque o tempo inteiro não há um esforço na vontade, né? Sempre deixar o famoso deixa a vida me levar, a vida leva eu. E isso não costuma terminar bem. O Senhor tem que ser também Senhor e Rei da nossa vontade. E veja, a inteligência às vezes até sabe o que é a verdade, só que as paixões estão tão assim, acorrentaram tanto a pessoa que ela está totalmente dominada pelo espírito mundano e carnal, aonde falar em renúncia, falar em realmente viver uma vida séria, coerente, está dividido, né? Quer a verdade, sabe o que é a verdade, mas o coração ainda não consegue totalmente viver a verdade. E porque o coração não consegue ver a verdade totalmente, vem as soluções fáceis. Muitas vezes tem gente que apela assim, né? Vou então, bom, já que não consigo viver os valores que a verdade me ensina aquilo que me convém, então eu vou adaptar a verdade. E aí vem, por exemplo, né? Vou dar um exemplo simples. Não consigo viver a castidade, porque a pessoa não treinou para isso. Uma vida inteira só satisfazendo os prazeres. É mais fácil eu chegar e dizer, não, mas aquilo que foi dito lá na igreja, lá no catecismo, por nosso Senhor Jesus Cristo, que os santos pregaram, não, veja bem, não é assim, né? Mudou. Ou seja, não, Jesus é bom, ele não vai condenar por causa de uma satisfação, de um prazer bom ou coisa do tipo. A pessoa vai, então, adaptando a verdade, melhor dizendo, mutilando a verdade, para que ela se encaixe dentro da sua vontade, dentro dos seus impulsos desregrados, e isso, naturalmente, não vai terminar bem. Um outro problema, e esse problema, aliás, né, antes de falar do outro, dentro do cristianismo, quantas vezes, quantas tentações ao longo dos séculos, né, pessoas que se julgaram mais inteligentes e capazes do que a própria igreja, né, e dispensaram a verdade, né, adaptaram aos moldes de uma vida moderna, cômoda, e vão assim conformando o evangelho com as suas paixões desordenadas. É claro que isso não vai terminar bem, né? Então, a solução para a vontade não está em mutilar a verdade. Para que Cristo seja rei, nós não podemos adaptar o seu reinado conforme o nosso critério. O rei é que manda, entende? E com isso também vem um segundo ponto: para que Cristo seja rei, nós não podemos sofrer e ficar doente por achar assim, mas eu não consigo que Cristo seja rei da minha vida. Calma, o processo de conversão, ele é lento, e explico. Às vezes a pessoa tem até ideias corretas, mas a vontade é tão fraca que não consegue largar esses desejos da vontade decaída, né? Os prazeres desordenados. E com isso, então, a pessoa não consegue se abrir para a verdade, não larga. É aquela coisa, não larga as ideias boas, né? Não larga a verdade, ela crê nisso e quer isso, mas, do outro lado, também não tem força para vencer as más inclinações, e aí começa uma espécie de neurose, onde a pessoa fica o tempo inteiro com o sentimento, ai meu Deus, eu não vou dar conta, eu estou em pecado, e não tem paciência, né, para mudar as paixões, vai às vezes até reprimindo várias coisas, vários sentimentos esmagados, e ali então vai desenvolvendo uma série de problemas. E se vai desenvolvendo uma série de problemas, é claro que a pessoa vai adoecer, não tem outro caminho, a pessoa vai se tornando o seu próprio algoz, né? Cruel, que esmaga, que açoita, e ao invés de ir trabalhando a sua vontade, ir mudando as paixões, né? Deixando-se moldar pela graça de Deus, pela meditação, pela oração, pela comunhão eucarística, pelo conhecimento, pelo estudo, pelo esforço, pela mortificação. Não, ela reprime ou simplesmente esmaga, né, as paixões até ficar doente,
e aí vai somatizando tudo, né? Começa a desenvolver até doenças físicas, psiquiátricas muitas vezes, e escrúpulos, né? Nascem aí muitas vezes. Não é assim que Cristo vai reinar. Não é numa vontade doente, é numa vontade de quem está se esforçando, porque ele mesmo disse: o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, portanto aprendei de mim que eu sou manso e humilde de coração. Portanto, qual é o caminho? O caminho, no meu entendimento, está exatamente em ter humildade e mansidão, ou seja, paciência e ir mudando aos poucos, mas atenção. Pode parecer, mudar aos poucos, então um pouco eu peco, um pouco eu caminho na verdade e na graça. Não, jamais. Eu não estou dizendo aqui que você deve ir pecando um pouco e depois confessando e assim vai resolvendo. Isso é presunção, é terrível. Estou dizendo que é preciso romper com o pecado de uma vez e para sempre, mas também é preciso lembrar que enquanto você rompe com o pecado, os seus sentimentos, a sua vontade, elas ainda estão desordenadas. Uma coisa é agora, eu digo, eu não quero mais pecar. E outra coisa é a minha vontade, que está ligada à minha natureza, ela entender que não é mais para pecar, entende? Por isso, tenha paciência com você. É mais ou menos como um sedentário que começa um processo de reeducação, né? Começa a ir à academia e coisa do tipo. Leva muito tempo para se adaptar, mas uma hora aquele corpo vai agir, né? Enfim, por quê? Porque a série de repetição, enfim, uma nova conduta, um novo procedimento de viver, é natural que aquilo vai, então, surtir em bom efeito. É assim também na vida espiritual, né? Preciso treinamento, né? E para que Cristo, então, seja rei da nossa vida, convém que ele comece, então, primeiro, reinando pela nossa inteligência, né? Não tem por onde, precisa estudar e ser um católico que sabe das coisas. Quem não iluminar a inteligência pela verdade, vai iluminar a inteligência com outras verdades não verdadeiras, né? Desculpe a redundância, e vai ficar por isso, né? Comece a fazer a vontade de Deus e pacientemente vai mudando, deixe Deus mudar, né? E vá se esforçando para mudar as suas paixões, né? Não fique agitado, ansioso. Calma, comece a fortalecer a sua vontade, primeiro por meio da inteligência, entender melhor as coisas. Depois, não desista de você, vá aos poucos educando a fé na graça, né, como dizia, nos sacramentos, na verdade de Cristo, e vá lentamente, assim como que num processo pedagógico, educando a vontade e dominando as paixões, levando as suas paixões para Cristo, apresentando na oração, dizendo, olha, como um pai levaria, como um filho, né, levaria ao pai as suas queixas, fracassos e dores, apresente também a Jesus isso na tua oração. Assim ele já vai reinando aos poucos, porque ele quer reinar exatamente nos nossos corações, a partir da nossa inteligência e despertando então a nossa vontade e nos educando nas paixões, né? De modo que, se nem Deus desiste de nós, por que nós vamos desistir a essa altura, né? Ele quer reinar e nós vamos dizer então a Jesus que ele pode sim reinar agora e sempre, né? Ou seja, agora, enquanto isso não acontece plenamente, tenhamos paciência conosco, uns para com os outros, e não vamos desistir. O reinado de Cristo pode e deve acontecer em nossas almas, convém. E assim, então, pedimos também a Nossa Senhora que ela nos ajude nesse caminho, deixar que transforme, né, o nosso coração, para que, de fato, Cristo reine a partir dele, conduzindo os nossos sentimentos, nos nossos afetos, os nossos impulsos, a nossa vontade fortalecida pela verdade, né, iluminando a inteligência e assim fazendo valer o reinado de Cristo. Pensa nisso. E se precisar, estou aí, espero poder lhe ajudar mais outras vezes. Deus abençoe.